Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 7. Louvo a Deus pela vida da igreja, dos irmãos que estão aqui, as pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Tiago, capítulo de número 4. Toda a honra seja para Jesus nessa noite. Apenas o versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Amém? E assim oramos. Maravilhoso Deus, Pai da eternidade, neste momento, Senhor Espírito Santo, nós invocamos a Tua presença neste lugar, Senhor. Ainda que falte todas as coisas, Senhor, mas não pode faltar a Tua presença no nosso meio, em nome de Jesus. Toda esse detalhe. Glória a Deus. Povo de Deus, eu vou trazer uma palavra de Deus hoje. Uma hora eu estou falando sobre a Bíblia e, ao mesmo tempo, eu vou falar sobre algumas leis do Código Penal brasileiro, do processo penal e tantas outras coisas, porque na verdade a Bíblia é um livro. Escuta só, a Bíblia é um livro completo. Às vezes a pessoa diz assim: a Bíblia que tem geografia, tem matemática, tem história. A Bíblia é completa. Tem química, tem física, tem tudo. Aí muitas vezes a pessoa que lê só a Bíblia, muitas vezes não é o suficiente. Nós temos que estar sempre acompanhado com outros livros. E a Bíblia diz, no livro de Tessalonicenses: examinai tudo e retende o bem. Amém? Então hoje eu vou trazer dois assuntos. O primeiro assunto que eu vou trazer nessa noite, a gente vai falar sobre o crime de omissão de socorro. Ora, o versículo que nós lemos aqui, em 4, versículo 17, já fala: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, aqui diz, comete pecado. No Código Penal brasileiro fala: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete crime. E onde está essa lei? Está no artigo 135 do Código Penal, que fala sobre a omissão de socorro. E muita gente dentro da igreja comete esse tipo de infração. Olha, veja só. O que é o crime de omissão? É quando a gente deixa de socorrer uma pessoa, deixa de prestar assistência a uma criança, deixa de fazer alguma coisa. Por exemplo, o nosso presbítero George está conduzindo o seu automóvel. Na frente tem um jovem, um senhor, conduzindo a moto. De repente, sem nada, ele cai. Quando ele cai, machuca a cabeça. Está lá o homem com sangue descendo. Aí você diz assim: mas eu tenho um compromisso com a igreja, eu tenho que chegar na hora certa da igreja. Aí você vem para a igreja, você já cometeu um crime. Por quê?
Se você pode, naquele momento, parar o teu carro e prestar uma ajuda àquela pessoa, faça isso. Nós temos que fazer, porque nós estamos salvando uma vida. Então, muitas vezes, por mais que a gente tenha uma responsabilidade na frente, se acontecer alguma coisa, nós temos que prestar assistência. Agora, quando a pessoa não faz isso, a pessoa pode responder criminalmente. Quando a perícia criminal ela começa a analisar, ninguém ajudou. Não, rapaz, quem passou aqui foi o presbítero George, passou com o carro, viu a situação do homem e não ajudou. A pessoa pode responder criminalmente. Esta é a lei. Por quê? Porque você pode fazer alguma coisa e não faz. Quer ver só? Um bombeiro civil vê alguém se afogando. A pessoa está lá, não sabe nadar, está afogando, está morrendo. O bombeiro civil está olhando a situação daquela pessoa, não faz nada. Ele vai responder como crime, e aonde ele pode responder pelo artigo 121, que fala sobre o crime de homicídio. Veja só como é que é o negócio. Por quê? Porque ele sabe salvar aquela vida e não está salvando. Agora, por exemplo, se fosse eu que visse uma pessoa se afogando, eu deixava aquela pessoa morrer, porque eu não sei nadar. Então eu não vou responder como crime, porque a lei prevê, se a pessoa sabe fazer alguma coisa, então que faça. Então a justiça não vai cobrar de uma pessoa que não sabe nadar, que não sabe salvar aquela vida, porque se eu for salvar, é 2 caixões. Então eu não posso fazer nada. Então nós temos que entender que a lei da Bíblia, da teologia, também está vinculada com os direitos penais. Tem muita da gente que diz assim: eu não quero saber de lei de homem, meu negócio é com Jesus. Mas a Bíblia diz lá no livro de Romanos capítulo 13, que nós somos sujeitos a todas as autoridades. No Brasil tem lei. Agora, muitas vezes existem leis que muitas vezes a pessoa que está ali respondendo aquele processo, ele é absolvido. Que constitui advogado. O que é um advogado? É um defensor público. É alguém que pega a tua causa e vai brigar lá no poder judiciário para te defender, mesmo você estando errado. Deixa eu falar um negócio que eu acompanhei muitos advogados. Quando um advogado dizer para você: eu vou soltar teu filho, eu vou resolver essa causa, esse advogado está mentindo. O advogado não resolve. Advogado, ele luta pela tua causa. Ele faz aquilo que você não pode fazer. Mas dizer que ele vai soltar, não, isso aí não é com o advogado, isso aí é com o juiz. Ele é que vai resolver a causa, mas o advogado é o intercessor. Ora, quem é o nosso intercessor hoje? Que a Bíblia chama de advogado, quem é? Jesus. Está escrito na Bíblia, no livro de João, que ele é o nosso advogado fiel. Glória a Deus. Ele pega os nossos pecados, ele perdoa, ele nos defende. Mas um dia, Apocalipse capítulo 20, né? Ele vai sentar no trono, naquele trono branco. Jesus não vai ser advogado, ele vai ser juiz. E a justiça de Deus é reta. Então, hoje nós temos um advogado fiel que é de Jesus. Mas amanhã esse advogado que é Jesus, amanhã ele vai ser juiz. Então nós temos que fazer as coisas certas.
Embora que esse crime do artigo 135 ainda é considerado um crime comum. E uma pessoa deixando de fazer alguma coisa pelaquela pessoa, a pessoa pode, dependendo da gravidade, pode responder como crime de menor potencial ofensivo. A pessoa pode pegar entre 6 meses a 2 anos de reclusão. Mas vamos continuar. Nós lemos uma passagem da Bíblia, que foi lá no livro de Gênesis, no capítulo 3. Glória a Deus. Gênesis capítulo 3. Antes de nós lermos, aproveito a oportunidade. Queria dar um abraço, um alô para o delegado Dr. Humberto Teófilo, delegado Charles, lá do Piauí. Sempre acompanho eles e eles também. Estou falando essas coisas, mas vai para longe. Eles sempre, já trocamos palavras lá no Facebook. E também os advogados, né? Doutor Emerson Castelo Branco, eu sempre acompanho ele. E tem outros advogados também. Doutor Rafael Paiva. São pessoas que ultimamente eu tenho aprendido também com eles. Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: olha só, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Pergunta, né? E disse a mulher serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Você vai entender. Aqui nós encontramos um diálogo entre a mulher e a serpente. Mas a pergunta é: aonde está Adão nessa hora? Adão, onde é que tu estás? Adão, a tua mulher, Adão, está conversando com a serpente, Adão. Adão, tu estás aonde? Adão, tu estás vendo isso, Adão? Escute só. Adão estava vendo tudo. Porém, Adão ficou no silêncio. Adão cometeu um ato infracional. Ele cometeu um crime de omissão. Porque quando ele viu que a esposa dele, Eva, estava sendo tentada pela serpente, Adão podia entrar no meio da conversa e dizer: ei,
Acabe com essa conversa aí. Acabe com essa história aí. Podia tirar a mulher daquela situação, mas ele permitiu que a mulher mantesse a conversa com a serpente. Povo de Deus, tem muita da gente que está se calando num momento que não é para se calar. Tem muitos pais omissos que estão se calando aonde não era para se calar. Tem hora que eu fico pensando, não adianta, papai, ser bom para os teus filhos, não. Faz o teu filho chorar hoje, porque amanhã, se tu não fazer ele chorar, quem vai chorar depois é você. Às vezes eu fico olhando, a pessoa tem a sua filha, está namorando muitas vezes com um camarada errado. Deixa para lá, não tem nada não, é a escolha dela, né pastor? Você como mãe, como pai, você pode chamar a atenção dela. Tem que chamar, vem cá, eu não quero esse namoro. Não, mãe, não sei o que isso aqui. Eu não quero não. Não tenha vergonha não. Roda a mão por cima do focinho dela. Pá! Filho é para obedecer. Agora hoje em dia tem muitas mães, muitos pais querendo ser bom para o filho. Aí o que é que acontece? Cria filhos sem limite. Muitas vezes se junta com pessoas erradas lá fora. E no final da história, quem vai chorar é você. Se você pode corrigir, corrija. Porque quando uma mãe ou um pai não corrige seus filhos, isso é crime de omissão. Gente, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com essa geração hoje em dia? Que hora que eu fico pensando, por quê? Ao invés de cada desenho nos celulares, nas redes sociais, desenho de Satanás, diabólico, desenho que faz os filhos ficar agitados dentro de casa, quebrar as coisas, ser desobediente a pai e mãe, cada desenho monstruoso. E o papai está lá, então minha filha, está no celular, e aprendendo o quê? Está aprendendo o que ali? Me diga o que é que está aprendendo. Eu não estou bravo não, pelo amor de Deus. Mas tem momento que eu fico assim. Sabe por quê? Eu sou de uma geração, graças a Deus. O que é que eu assistia na televisão? Pantera Cor-de-Rosa, Tartaruga Tuxi, Marinheiro Popeye, desenho do Pica-Pau, aquele urso, Zé Colmeia. Esses eram os desenhos que eu assistia. Fred Fischer, sempre gostava desse desenho. O Gato Manda-Chuva, Batatinha, eu assistia. Mas não era um desenho que não tem maldade. Mas hoje em dia tem muito desenho diabólico ali nas redes sociais, que muitas vezes que por trás daquele desenho diabólico tem pessoas ali usadas por Satanás. Depois da criança dentro de casa, vendo coisa, muitas vezes querendo pegar faca, muitas vezes querendo cortar o pulso, corta. A mãe fica doidinha, não, porque ele está vendo coisa porque você está deixando. Dentro da tua casa, papai e mamãe que manda é você. Não existe não, porque uma criança quer. E outra coisa, se você dá o aparelho do celular, meu Deus do céu, tá tudo bom. Se tirar, você bota a mão em cima dela, diz Satanás, saia dela. Porque pelo amor de Deus, coisa dessa. Aí quando dá, se cala. Quando tira, começa. Que negócio é esse? Olha, eu não presto
presto mais para ser papai. Porque se eu for, meu filho está lascado comigo. Senta, ora aí, indo da harpa cristã, vamos cantar. Celular, eu vou lhe dar uma a você. Deixa você completar 16 anos de idade. A gente temos que ter noção. Olha, tem muitas crianças, olha, com doença nos olhos. Mas mesmo, tem problema nos olhos, aparelho celular. Gente, eu fico pensando assim, viu? Não agrade seus filhos, não faça de tudo por ele hoje não, que amanhã você vai chorar, minha gente. Dê uma disciplina, dê uma correção. Tem coisas que eu posso fazer, mas tem coisas que é para você fazer. Agora, eu não posso ficar calado, sabe por quê? Eu queria ver criança da igreja, crianças são crentes, eu queria ver olhando o celular e vendo uma cantora louvando, eu queria ver assistindo filme de Jesus, desenho de Jesus, desenho, não quero não. Coloca um desenho de Jesus, coloca um desenho dos profetas, porque tem, na internet tem, mas tem muitas mães que não colocam esse tipo de desenho, porque a filha não quer, não quer isso não. Não tem que querer não, minha gente. Use de autoridade, não brinque não. O mundo não está ruim hoje, vai ser pior amanhã. Mas entenda só, eu apenas estou dando um conselho, mas a decisão é de vocês. Glória, aleluia! Se você permite tudo, você está cometendo um crime de omissão. Sabe fazer e não faz. E na igreja tem muita da gente que podia fazer alguma coisa pela igreja e não faz, está cometendo um crime de omissão. Tem pessoas que podiam estar aqui hoje e não está, por quê? Porque não quer, porque não quis. Mas pastor, porque não quis. Tem outros que não ajudam a igreja porque não quer. E isso aí é crime de omissão. Isso é omissão, pessoal. Se a gente tem que fazer alguma coisa pela vida de alguma pessoa, pela obra, pelo vizinho, viu? Olha, tem gente que eu conheço, só dá uma cesta básica se for um crente. Olha, se não for da minha fé, não dou. Rapaz, até nisso, até para dar um prato de comida, vai ter que escolher os crentes. Você dê a todo mundo, minha gente. Jesus, quando multiplicou os pães, ele não perguntou quem era crente, quem era salvo, quem era católico, quem era. Não. Ele, naquela multiplicação de pães, mais de 5 mil homens, ele multiplicou o pão para todo mundo. Hoje em dia as pessoas fazem diferença. Glória, aleluia! Se não for da minha igreja, eu não dou. Omisso. Isso é crime de omissão. Olha, povo de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 19, e o versículo 18. Não é eu que digo, não. É 19 e 18. Quando faz a memória, eu posso, às vezes, dar um branco. Deixa eu ver, tirar minhas conclusões. É isso mesmo. 19 e 18 de Provérbios. A parte A. Castiga teu filho enquanto ainda há esperança. Porque pode acontecer um determinado momento que você não vai ter mais esperança. Você não vai ter mais como corrigir. Então, enquanto tem tempo, faça isso. Nós temos que usar a inteligência. Então, que fique bem claro essas palavras, amém? Mas outra palavra que
que eu vou falar para vocês. A mensagem é extensa, estou dividindo aqui em duas etapas.